Viu para o primeiro dia de live do Confia e Comunica, a semana Confia e Comunica, que você vai aprender como que você pode fazer vídeos, lives, apresentações aí para sua empresa, para você, enfim, para você se comunicar melhor aqui na internet e nos demais canais de comunicação. Seja bem-vindo, meu nome é Diego Sescato, eu tô aqui para te ajudar nisso. Tem um evento que vai acontecer final de abril, por volta aí de, se não me engano, é 18 de abril mais ou menos, até 26, 27, acho que é 18 a 28, no final de abril, tá? Acho que é as duas últimas semanas de abril. Chama Cria Bauru. Esse é um evento que estimula a criatividade e traz palestras, eventos, workshops, roda de conversa, enfim. São várias atrações que vão acontecer na cidade para que a criatividade seja desenvolvida aqui na cidade, né? E isso fomenta aí várias coisas, fomenta negócios, fomenta estudantes, crianças até, adultos. Então, assim, é para todas as idades, tá? Existem várias programações que vão acontecer, tá? Então eu vou colocar só aqui. E por que eu falei disso? Porque lá eu vou apresentar esse Confia e Comunica, que é isso aqui, ó. É um projeto aqui que eu estou fazendo de comunicação para vídeos, lives, apresentações, enfim. Para quem deseja ir também até subir no palco, fazer. Eu tenho uma experiência um pouco mais no palco, mas é uma experiência mais com bandas, né? Eu sou músico, eu toco instrumento desde moleque, desde criança. E Carmenão, que está aqui na live também, é um camarada, grande amigo meu, e um excelentíssimo guitarrista. E o cara é muito aplicado. Então, assim, eu tenho amigos e tenho pessoas que também são influentes nesse meio. Então, assim, eu convivi muito com isso, desde criança, na verdade. Minha primeira bateria, eu não sei quantos anos eu tinha, sei lá, 6, 5, não sei quantos anos eu tinha, acho que por aí. É isso aí, Caminão, tamo junto. E, cara, desde lá eu desenvolvi essa parada de querer entrar na música, né? E eu tinha alguma coisa assim, dentro de mim que me falava, eu preciso colocar isso. Aliás, tem uma história muito legal que eu vou contar aqui pra vocês sobre isso. Deixa eu colocar aqui então, live número 1. Tô escrevendo aqui nos comentários. Semana Confia e Comunica. Vou fixar esse comentário aqui pra galera. Bom, fixar aí. E aí eu vou mandar aqui para mais pessoas, tá? Confiar e comunicar na comunicação. Deixa eu colocar aqui mais pessoas. Tô chamando aqui para entrar, tá? Mas eu tenho algumas historinhas aí para contar para vocês. Sobre comunicação, né? É a primeira live que eu tô fazendo sobre o assunto, tá? Eu não costumo falar muito nas lives sobre isso. Alguns temas sim, algumas particularidades de comunicação, mas voltada extremamente assim, fixada para a comunicação não. É uma das primeiras assim. Então eu falo muito sobre empreendedorismo, eu trabalho com isso, né, em inovação e eu defendo muito a educação física, o esporte, né, você se cuidar fisicamente. Enfim, tem várias, várias, tô mandando aqui pra galera, várias utilidades aqui pra você. Mas hoje eu vou falar sobre esse projeto aqui, que é o Confia e Comunica. Hoje é a primeira live sobre isso, tá? Então, ó, tô me chamando mais algumas pessoas. Tomara que dê certo aqui pra chamar. Se você tá aí também, chama alguém que seja que esse conteúdo sirva, né, para as pessoas. Quem você quiser chamar, fique livre para chamar, tá? É legal isso. Bom, beleza. É o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai falar de comunicação é sobre aquela autoestima. É a mentalidade que você precisa para enfrentar. Porque você sabe que, você deve ter ouvido isso na verdade, que um dos maiores medos das pessoas é falar em público. Na verdade não é falar, né? A gente fala sobre isso, né? Que o medo não é falar, o medo é falhar. Ai, se eu errar. Ai, se eu esquecer. Entendeu? Lembra quando você apresentava conteúdos lá na sua faculdade? Apresentações, seminários, etc. Eu lembro quando apresentei um dos primeiros seminários da minha faculdade e eu ficava com um cagaço. Só que o primeiro mesmo não foi eu. A gente era em grupo, era em 5 pessoas.
E o grupo escolheu uma pessoa para falar. E graças a Deus que não foi eu. Porque, porque eu não queria falar naquele negócio. A gente escolheu uma menina lá que ela era mais... olha só que legal isso, cara. É muito legal contar isso pra vocês. Ela se vestia melhor. Ela era mais bem cuidada. Ela se maquiava e tal. Era uma mulher casada, já tinha uma vida um pouco mais feita, etc. Então ela passava um ar um pouco mais de pessoa que já tem experiência. E querendo ou não, a gente se debruça um pouco assim, em cima desse tipo de pessoas. Já percebeu? No seu círculo de amizade acontece isso, é inconsciente. Quando alguém apresenta de uma forma um pouco mais empoderada, vamos colocar assim, tá? Pra você entender. Um pouco mais assim de traços que você olha e fala, essa pessoa tem alguma coisa a mais, a gente acaba colocando mais expectativa de que ela é a pessoa que vai resolver o nosso problema. Então foi isso que a gente pensou. A gente, por livre e espontânea pressão, a gente escolheu essa pessoa para apresentar o seminário na faculdade. Isso foi em 2005, tá? Sim, eu sou velho, mas eu não tô nem aí. Eu faço coisas que eu não me sinto velho porque eu não sou, tá? Então, isso é a tua questão. Isso também faz parte da autoestima. Mas olha só, olha a história. Ela foi lá e apresentou. Era regra. Uma pessoa só tinha que apresentar. E os outros do grupo não poderiam dar nenhuma informação a mais ali, fazer gesticulações, apresentar algum papel, nada. Sentar e assistir. A gente tinha que sentar e assistir a pessoa que ia apresentar fazer a nossa apresentação do seminário com os conteúdos que a gente fez. Então você sabe que a gente, olhando a pessoa apresentar, a gente ficou tenso. Só que a pessoa que estava apresentando também estava muito tensa, porque ela também nunca tinha apresentado. E vendo ela apresentar, a gente sentou na primeira fileira pra ficar assim, né? Fala tipo, vai, isso aí, boa, sabe? E ela apresentando, ela colocou uma coisa tão, uma facilidade tão, uma facilidade grande, como que eu posso falar? Uma naturalidade. Vamos colocar assim, uma naturalidade nas palavras, no uso das palavras, como que ela linkou os assuntos, enfim. A gente viu aquilo e olhou para a pessoa apresentando, ela falou, cara, essa pessoa manja muito. Depois que a gente saiu e foi falar com ela falou, eu tava tremendo, eu tava nervosa, eu não conseguia falar, e ela saiu assim da apresentação. E depois eu olhando aquilo, eu falei, meu, deve ser muito tenso apresentar um seminário. Eu não quero isso na minha vida não, você tá louco? E depois de um certo tempo a gente, claro, foi apresentada a outros seminários e a gente apresentou em grupo, enfim, né? É aquela coisa, né? Aquela colinha e olhando no slide e falando tudo que o slide estava falando e tal. Lendo o slide e etc. E depois a gente foi aprimorando. Mas o fato é que, o que a gente tem que entender aqui, tá? A gente, para apresentar, a gente tem que ter uma confiança, uma credibilidade, uma confiança até pra gente mesmo primeiro, pra depois passar pro outro do que a gente quer falar. Então a primeira coisa é confiar em si. É papinho coach, papinho psicólogo? E se for? Não tô nem aí com o seu rótulo. Mas é o seguinte, olha só. É o que você precisa fazer, porque é o que as pessoas fazem para apresentar. Pega os melhores oradores que tem por aí. Pega no YouTube, você vai achar um monte de gente que fala super bem. No YouTube você vai ver. Tem um monte de gente que fala super bem. Tem aí referências aí. Eu posso falar vários aqui que eu acho comunicadores absurdamente bons. Assim. Eu me inspiro muito nesses caras. Assim. Instagram e tudo mais. Live, por exemplo. Os caras fazem muito live. Então eu olho essa autoestima que os caras têm. Porque você bater a cara aqui, irmão, para abrir uma live do nada, não é qualquer pessoa que consegue fazer. E não é qualquer preparação que você faz. Exige um tempo. Você tem que ter uma experiência nisso, né? Uma durabilidade, uma confiabilidade. E você sabe que as palavras terminando com idade no final, elas dizem respeito ao tempo. Ou seja, confiabilidade é o tempo que você faz, que você desprende para que a confiança aconteça. Então é relacionado ao tempo, tá? E outras palavras mais que você pode pensar por aí. Confiabilidade, idade. Palavras que terminam com idade estão relacionadas a tempo. Tá? Responsabilidade é um tempo
que você vai construindo para responder aos seus atos, percebe? Então, tudo que você vê as pessoas fazendo até agora e estão super bem fazendo, elas não fizeram de um dia para o outro. Elas tiveram um tempo de maturação, um tempo de vamos fazer um degrau, depois fazer um outro degrau, depois ir subindo e vai aos poucos. Não é questão de, eu não consigo porque eu sou burro. Não, é porque você está aprendendo e tudo bem. É o seu tempo. Não compare o seu tempo hoje com o tempo de outra pessoa que você está inspirada, que ela está num andar, num nível muito acima do seu. Então não precisa se comparar. Você precisa sim se inspirar e ir até lá, tá? E chegar até lá. Só que você sabe que vai demorar um tempo. Eu conheço pessoas que hoje estão super bem, que até tiveram um outro emprego, uma outra coisa, e hoje estão fazendo uma coisa completamente diferente, mas elas tomaram uma decisão lá atrás e foram até o fim, cara. Elas foram até o fim e hoje elas mudaram. E hoje elas têm uma realidade diferente. E isso é questão de escolha. Então você tem que escolher. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher. Você quer escolher falar para as pessoas, então você tem que escolher estar bem consigo próprio. O que isso quer dizer? Aquela famosa autoestima que todo mundo fala. O que é a autoestima? É um sentimento, mas é um reflexo das coisas que você defende e que você está bem consigo mesmo para poder fazer e passar para os outros. Isso é uma autoestima. É a coisa que você faz para você sem se importar com a rotulação das outras pessoas. Percebe? Tem um livro muito legal que eu indico para você colocar de cabeceira. Eu tenho alguns de cabeceira aqui na minha cama, mas eu já li aquele livro lá, esse livro que eu vou falar para vocês agora, que é Coragem de Não Agradar. É um livro que, nossa, pelo título vai falar, meu Deus, eu vou ser uma pessoa egocêntrica, egoísta, etc. Não, cara. Na verdade até se você for ver. Mas ele vai te ensinar lá algumas coisas que você precisa olhar para si e ter a coragem de ser feliz. Que ele coloca isso no livro. Ele coloca, olha só, a coragem de não agradar é a coragem de ser feliz. Simplesmente eu vou ser feliz e acabou? Não, é aquela coisa, né? Ser feliz ou ter razão. Lembra dessa máxima que a galera coloca? Ou um lugar ou um outro, né? Ou ser feliz ou ter razão. Qual que você escolhe? Cara, seja feliz. E o que é ser feliz? É ter escolhas e afirmar as suas escolhas, defender os seus pontos de vista. A gente precisa de pessoas que tenham opiniões hoje. Tá? Opiniões. Claro que elas têm que estar abertas a escutar. Eu tô mexendo o mouse aqui porque senão... tá acabando a bateria do meu Note. Que beleza. Aí, ó. Também, ó. Coisas que acontecem ao vivo, tá? Isso você vai ter que lidar também na sua vida. Coisas que acontecem ao vivo vem pra te testar. Opa! Olha lá, tá vendo? Caindo. É isso que acontece, ó. Eu não vou nem falar nada aqui, mas, ó. Agora mexeu tudo aqui. Pera aí, vamos arrumar aqui. Isso, você fica aqui. Isso, e você fica aqui. Olha lá. Ó, isso foi um exemplo. Olha só. Que legal que aconteceu isso. Por quê? Porque isso foi um exemplo de que as coisas não podem não acontecer do jeito que você pensa. E quando você está pronto para interagir com isso, você não liga. Eu pouco me importei, aliás, até me zoei. Falei, nossa, agora caiu tudo aqui. Vixe, agora que tal. Porque a vida é assim. Ó, a Ju até deu risada. Mas olha só, eu não importei com isso. Muita gente ia falar, gente, vou desligar. De quem que você está fugindo? Das pessoas ou de você? Eu vou colocar a resposta aqui, tá? Você está fugindo de você. Caiu tudo aqui. Eu vou fechar. Então você está com medo de julgamento. Você quer ser aceito, amado, reconhecido. Só que você errou. Olha só, voltando para o começo da live, que eu falei de medo de falhar, lembra? Você errou e você quer fugir, quer colocar a culpa em outra coisa. Isso aqui não presta, esse suporte não presta, esse cabo é curto, não encosta ali na tomada.
Fácil apontar erro, né? Apontar dedinho apontado. Aliás, dedinho apontado para os outros, tem mais uns 3, 4 aí, dedos apontando para você. Um dedo apontado para frente, os demais dedos aqui apontando para você. Então você tem que olhar para si. Pensa nisso. Tá? Isso reflete com o que a gente estava falando no começo da live. O medo de falhar. O medo de falhar é quando você não quer falhar na frente das pessoas. Eu com uma live aqui, as pessoas já até deram risada de mim aqui. Eu tô me zoando. Mas tudo bem. Acontece. Percebe? Tem coisas que a gente não controla. E você tem que aceitar. Lá atrás eu falei sobre medo de falhar. E se alguém, falo de novo, né? Se alguém tivesse aqui, diferente tomar uma decisão, um comportamento diferente do meu aqui, ia já fechar a live, ia dormir com a cabeça no travesseiro assim, tipo, meu Deus, o que eu fiz? Hoje foi muito ruim. Nossa, o que as pessoas vão pensar de mim e tal, não, cara. A primeira coisa que você tem que fazer é ter uma boa aceitação. Eu fiz teatro um pouco. Faz um bom tempo, se não me engano foi antes da pandemia. Depois da pandemia a gente fez algumas apresentações também e depois eu parei. Mas eu fiz o teatro. E eu estudei, né, um pouquinho sobre isso e lá eu aprendi que o improviso é exatamente isso que aconteceu agora aqui. Tava caindo tudo e eu improvisei. Eu fui e juntei o que aconteceu com o assunto que eu tava falando, percebeu? Ali, isso foi um improviso. O improviso, ele tem uma das, tá? Que o improviso, assim, ele é muito, muito legal. Então, se você quiser um dia participar de um grupo de teatro que faça isso, faça improvisos, etc., participe. Dê essa chance a você. Faça aulas de teatro. Porque é um autoconhecimento absurdo. Melhor do que você ler livro. Muito melhor, tá? Fica a dica. Mas olha só. O que eu aprendi lá? Eu aprendi que a gente tem que aceitar. Aí, papo coach agora, tá? Eu faço assim porque a galera fica julgando, mas não, foda-se. Papo coach. A vida não vai te dar um roteiro pronto. Você tem que aceitar e tem que improvisar em cima. Mas por que eu tenho que aceitar? Eu tenho a obrigação de aceitar? Cara, porque você tem coisas que você não controla e você tem que aceitar, certo? As coisas que você controla, tudo bem. Você tem aí 10% das coisas que você controla. Os outros 90% você não controla. E é exatamente isso o que o improviso fala. O improviso fala assim, você tem que aceitar a proposta. Imagina, tem duas pessoas contracenando ali no palco. Uma lança uma pergunta ou alguma coisa, ou chega com algum objeto para improvisação na cena, tá? Eles não têm roteiro nenhum. Então ele chega com alguma coisa assim, na mão assim, né? Vamos supor que tem algum objeto na mão, entregando pro outro. Olha só, no que eu fiz pra você? Aí a outra pessoa, essa outra pessoa que vai responder, aí ela tem que ter a capacidade de aceitar ou não. Mas o improviso diz, aceite. Por quê? Porque isso dá espaço para a história. A pessoa não aceita, ela faz assim, nossa, que é isso? Eu nunca vi um negócio desse. Aí a pessoa que está com o negócio na mão, ela vai olhar e falar, ih, caramba, e agora? O que eu faço? Eu não estava preparado para isso. Aí a pessoa vai, e perdeu a vez. Outra situação, a mesma coisa. A pessoa chega, olha só o que eu fiz pra você. A outra vem e fala, nossa, que massa, eu nunca tinha visto um negócio desse, que da hora, deixa eu ver como funciona. E lança outra coisa, entendeu? Essa pessoa que entregou, ela vai falar, caramba, ele aceitou. Aí ela perguntou, como funciona? Aí ela já chega e já, é assim, ó, você vai assim, tal. E a cena acontece. Então percebe que é muito difícil a gente falar não para algumas coisas? Não é até mais fácil, tá? Não é mais que é mais fácil. Mas a gente consegue falar um pouco de sim para algumas coisas. Aí você vem e fala assim, nossa, mas isso aí não tem nada a ver. Porque eu ouvi dizer que foco é você falar não para as coisas. Sim, concordo. Foco é uma coisa. A gente não está falando de foco. Nós estamos falando falando de improvisações. As coisas que você pode fazer para que você tenha capacidade de improvisar dentro da sua vida. Tá? Porque tem coisa que você não controla. É esse o ponto. Não é foco ou não ter foco. Foco é outra coisa, tá? Sim, eu concordo que foco, para você ter foco, você precisa realmente falar não para algumas coisas. Mas, para o que a gente está falando aqui, você precisa falar um pouco de sim, tá?
E aí vem outra coisa que na cabeça sua pode estar pensando também, se você não assistir esse filme, assista, que chama Sim Senhor, que é uma comédia com Jim Carrey. Que ele aceita, sim, ele aceita tudo que acontece com ele. Ele fala sim pra tudo. E ele acaba, ó, no final. É muito legal esse filme, assista, é bacana. Mas quem assistiu sabe que no final, ele realmente acaba com a vida dele, ele falando sim pra tudo. E ele descobre que, na verdade, ele não precisava ter falado sim pra tudo. Ele tem sim poder de escolha e falar não pra algumas coisas. Isso é ótimo, eu concordo com isso. Você tem que sim falar não pra algumas coisas, não aceitar tudo. Porque é muito simples, eu falo assim, aceita tudo na sua vida. Aí alguém te oferece uma droga, você vai lá e aceita, porque um cara falou pra aceitar. Não, gente, pelo amor de Deus. É noção das coisas, tá? O que eu tô falando aqui é o seguinte, as situações da sua vida que acontecem com você, por exemplo, vamos colocar uma coisa um pouco mais séria. Faltou dinheiro pra pagar conta, pra todo negativo, ou aconteceu alguma coisa na minha empresa e deu crise do coronavírus, por exemplo. É uma coisa que a gente não controla. Até dinheiro você pode até controlar, mas vamos supor que você teve uma emergência e, pô, tá difícil ter uma grana. Isso você tem que aceitar, de certa forma. Fala assim, olha, eu realmente não tenho dinheiro, você aceitou. Só que, claro, você não vai aceitar ficar nessa posição. Você vai mudar e vai procurar alguma coisa que faça com que você multiplique seu dinheiro. Aliás, não ganhe dinheiro, tá? Uma dica aqui pra você. Não ganhe dinheiro, faça dinheiro. E muitas das pessoas têm dificuldade em fazer. Eu sei disso porque eu vim da educação física. Que quando a gente fala para as pessoas fazerem exercício, elas não querem. Só que elas querem o quê? O resultado que o exercício traz. Ah, eu quero emagrecer em um mês! Ô santa, porque geralmente é mulher que fala isso. Mas sou santa, santo, você não vai emagrecer em um mês. Difícil falar isso pra você, mas é verdade. Aceite, tá? É uma coisa que você não pode mudar. Você não vai. Só que você pode mudar com uma coisa, fazendo, treinando, mudando seus hábitos, acordando um pouco mais cedo, tendo hábitos melhores na sua vida, lendo, estudando, mentalizando, parar de falar com algumas pessoas, se comunicar com outras, percebe? Tudo isso faz parte do processo de aprendizagem e quando a gente fala sim para as coisas, tá? E olha só, aconteceu, voltando no exemplo, um exemplo lá que eu preciso de grana, meu emprego tá difícil e aconteceu uma emergência, eu preciso de dinheiro e etc. Acontece isso na cabeça das pessoas. As pessoas têm que aceitar, de certa forma, o estado que elas estão. Porque é difícil você aceitar, pô, eu falhei lá atrás e eu perdi o dinheiro e agora eu tenho que recuperar. Isso é uma forma de você aceitar. Essa é uma aceitação. E é essa aceitação que eu estou falando. Eu não estou falando para você aceitar que você vai ser pobre, jamais. Mas você aceitando, você fala, então eu tenho que fazer alguma coisa. E quando você percebe que você tem que fazer alguma coisa, você sim está colocando em prática alguma coisa de produtividade junto para a sua vida. Por que eu tô falando isso? Porque eu me senti assim. Em várias situações eu me peguei, em vários momentos da minha vida, eu peguei em situações que eu precisava de, vamos lá, vamos fazer. Porque eu não aguentava mais ficar no lugar que eu tava. Sendo a mesma pessoa que eu era. Falando com as mesmas pessoas e tendo os mesmos resultados, sabe? Eu não via alguma saída daquilo. Eu falei, eu vou ficar eternamente nesse estado, nesse quadro? Pra mim não faz sentido. E eu já saí de empresas por causa disso, sabia? Eu já trabalhava em algumas empresas aqui na minha cidade que eu olhei e falei, pra mim não faz sentido. Eu não me encontrava ali dentro fazendo. E eu fazia esse trampo, eu ficava ali no trabalho, como uma obrigação, uma coisa que eu tive que cumprir para outros. E não era esse o propósito. A gente tem que partir para as coisas que a gente tem que crescer. Entendeu? E por que eu tô falando tudo isso aqui na primeira live de hoje do Semana Confie e Comunica? Que, primeiro, para que você que tá aí, que não sabe o que é o Confie e Comunica, é um projeto que eu tô criando agora, que faz você ter um pouco mais de persuasão, de carisma,
E se soltar um pouco mais quando tem uma câmera apontando para você e você tem que gravar um vídeo, tem que apresentar alguma coisa, seja presencial ou seja online. Tá? Isso serve também para presencial, serve para apresentações. Essa apresentação aqui sobre o Confie e Comunica, que é o projeto que eu estou fazendo, vou fazer inclusive lá no Sebrae. Eu vou fazer no Sebrae no final do mês e também vou fazer um evento aqui em Bauru que chama Cria Bauru, que vai ser várias oficinas, workshops, roda de conversa que eu vou apresentar esse tipo de conteúdo lá. E quem estiver lá vai aprender comigo como que você pode falar desse jeito que eu estou falando aqui e não se importar com as coisas imprevisíveis que acontecem, como bater na câmera, como cair as coisas aqui tudo, do jeito que caiu. Entendeu? E você sim aceitar, porque aquilo que aconteceu, olha só, quase caiu de novo. Aquilo que aconteceu, eu aceitei. Foi um joguinho que a vida jogou pra mim. Olha só, vamos jogar pra você. Plá! E aí você tem que, opa, entendeu? Dá aquela driblada. E acontece, a vida inteira a gente acontece nesse tipo de coisa, tá? Oscila muito, tá? Então, ó, olha só. Então a primeira parte que você tem que entender tudo aqui é ter essa autoestima. É ter essa mentalidade positiva para enfrentar esses desafios. Por que eu estou falando isso para um projeto de comunicação com outras pessoas? Né? Porque você está falando de técnica. Você não está falando de... Não, mas eu não vou falar. Porque o primeiro passo é você parar e olhar para você. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar e analisar o que você está fazendo. O que você é. O que você faz com você. A partir disso, você consegue colocar tudo isso em uma base de confiança para você subir para o próximo nível, que vai ser os próximos roteiros aqui da live, para você subir de nível e começar a ter mais confiança e depois começar a ter mais inspiração, aprender melhor, para depois passar para o outro. Percebe que a comunicação ela tem essa via de interlocutores, só que se um interlocutor não estiver bem, o outro não entende. Percebe? Então é isso. Quando você for se comunicar com alguém, você tem que primeiro entender quem é que você está comunicando, para quem você quer fazer. Lembra do marketing digital que todo mundo fala, estude a sua persona. Cara, persona, tudo bem, persona funciona de certa forma, mas a gente tem que entender o que eu vou falar e para quem vai servir isso. Porque se eu falar isso para uma criança, ela não vai querer saber, ela vai pegar um brinquedo e vai sair correndo. O mundo dela é esse, o temperamento dela é outro, o estado arquetípico dela que ela vai adotar ali vai ser outro. Tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre arquétipos também, que é uma coisa bem legal em comunicação, tá? Que são 12 arquétipos que a gente tem, são diferentes formas que a gente tem que comunicar com as pessoas. E também tem a parte de enneagrama. Então você está entendendo como a comunicação não é só falar? É saber o porquê fala com quem fala, quem está falando, e por que está falando, e como está falando, e tudo isso é muito mais importante do que só o que. O como você fala é muito mais importante do que o que. Percebe? Pausa dramática agora, percebeu? Isso aí, ó. Ainda falou, deixou você pensando. E uma coisa legal que eu aprendi. Voltou, galera? Fala pra mim se voltou aí. Não sei se voltou, se caiu, voltou. Aqui pelo menos está conectado ainda. Então eu acho que tá. Fala pra mim, sinaliza alguém aí, por favor, se voltou. Vou colocar aqui, voltou? Voltou, galera? Fala pra mim! Então assim, é muito beleza. Obrigado, valeu, Carol. Falou que voltou aqui. Então, fechou. Eu aprendi um negócio muito legal. Quando a gente está à frente a alguma coisa que a gente não gosta, quer dizer, não, de novo, vamos lá. Quando a gente está na frente de uma coisa que a gente gosta, vamos colocar de uma coisa, uma comida.
Eu ia falar de um hábito ruim, mas vamos colocar comida para você entender melhor. Ô Joãozinho, fala Joãozinho, meu querido, batera, fenomenal. Eu tava falando inclusive sobre música no começo, tá? Um abraço pra você, tá, Joãozinho? É nóis. Joãozinho, camaradaço. Cara, assim, vamos colocar comida, tá? Você tá com um sanduíche gordurosaço na sua frente. E um copão de coca, cheio de açúcar. Você sabe que a cada copo de coca ali, 80% é açúcar, tá? E o resto é porcaria. Então, o que tem de bom? Nada. Mas vamos lá. Nem o gás é bom. Você tá com isso na sua frente, certo? E aí quando a gente está inconsciente na conversa com outras pessoas, a gente está às vezes conversando e comendo, né? A gente não está nem vendo, por exemplo, barzinho. Tem um barzinho que é do lado de casa aqui, que a galera fica lá, batata frita e cerveja e porção e fritura e tudo mais. É normal, eu sei que é normal, é comum. Não é normal não, é comum, tá? Normal não é. Mas vamos lá. Você está com isso na sua frente e você vê que você sabe que aquilo faz mal. E quando você tá ali com pessoas, você às vezes não percebe o que se faz mal ou não. Pra você não faz importância. Você tá ali e quer comer, você quer beber, você quer comer, você quer sentir prazer. Né? É isso que eletrifica a cabeça do ser humano, né? A dopamina, pá, beleza. Comida. Comida é fácil. Comida vai ali, glicose direto do cérebro. O cérebro faz assim, ó. O cérebro até faz um orgasmo ali. É isso que acontece quando você come. Coisa que você quer. Coisa que é gordurosa, que é bom. Que o cérebro fala, é nóis. E aí, quando você para e olha para o que você vai comer ou beber, é 10 segundos olhando. É 10 segundos e nem isso. Algumas pessoas percebem que nem isso. Mas faz esse exercício um dia. Olha e fica olhando fixamente. 10 segundos. Percebe? Eu vou tomar isso. O que isso vai me adicionar aqui dentro? Tem alguma coisa que eu possa aproveitar disso? Aí acontece um negócio muito louco no seu cérebro, que ele vai tentar achar alguma referência. Quando você faz pergunta pra ele. Porque quando você não faz, ele vai, haja aí, vai, plau, toma isso aí. Come isso aí também, vambora. Só que quando você faz pergunta, você coloca seu cérebro numa situação assim. Peraí, deixa eu buscar a referência. Ele vai lá nos arquivinhos dele, gaveta. Aí fala, cara, pra isso aí que você tá vendo, eu não achei tanta referência boa. Você me perguntou, o que tem de bom? Eu, no meu banco de dados aqui, eu não achei nada não. Então, eu acho melhor não, né? Aí ele te fala isso, quando você vê e fala, cara, isso não vai fazer um bem nenhum pra mim. Então, pra que eu vou usar? Pra que eu vou comer? Pra que eu vou beber? Isso está me levando de acordo com as coisas que eu estou fazendo hoje, que eu quero chegar lá na frente? Tem conexão? Faz ponte? Não faz ponte. Então se não faz ponte, então só vai me fazer um buraco então. Uma vez entrando num buraco, eu tenho que me esforçar para sair dele, né? Quando você come uma besteira aí, uma merda sua aí que você gosta de comer, vamos supor, um exemplo, você cai num buraco. Para você sair dele, você tem que fazer esforço. E olha só a analogia, você tem que fazer exercício físico. Você sai do buraco, aí você, voltei. E aí o que acontece? Você come de novo, você cai de novo no buraco. E aí você faz esse esforço para sair de novo. Então é todo um ciclo. Mas quando você aprende que sempre o esforço que você fizer vai desviar de todos os buracos e vai chegar até a montanha milagrosa que você quer chegar, esse é o esforço que você tem que fazer. É o esforço do exercício físico, é o esforço da nutrição boa, é o esforço de comunicar com pessoas que são relevantes para você, é o seu grupo de apoio, é sua mãe, pai, tio, tia, seja quem você está cuidando de você, sua parceira, parceiro da vida, irmão, irmã, amigos, que realmente é amigos. Mas olha uma coisa que eu vou deixar aqui já, e você pode pendurar num post-it para você aí. Não dependa e não se apegue. Por que eu estou falando isso? Porque não pode depender de pessoas para ser feliz. Você não pode depender de coisas externas para ser aceito. Você mesmo tem que se aceitar.
Por que tem tanta discriminação aí? Porque as pessoas não estão aceitando o padrão de sexualidade, enfim, que acontece por aí. É porque elas não estão aceitando e por isso está sendo rejeitado, está sendo criado um preconceito, está sendo criado taxamento de pessoas da sociedade, etc. Entende o que aconteceu? Está acontecendo? É isso que está acontecendo. São taxações, sabe? As pessoas estão colocando todo mundo em rótulos, em lacres, em gavetas, sabe? Isso está acontecendo cada vez mais, então as pessoas não estão se aceitando. E aí outros que estão se aceitando mais, eles falam, beleza, não estou nem aí para o que você vai falar, eu sou eu mesmo. Se você gostou de mim, tudo bem. Se você não gostou, velho, vai em paz. Então as pessoas que estão um pouco mais evoluídas nesse quesito, elas falam isso. As que não estão, se rebelam. Não, porque é injusto, você está me julgando, porque tal governo, não sei quem, sabe? Então, eu vou esfregar mesmo, eu vou mostrar as tetas, eu vou mostrar a bunda, eu vou... Se rebela. Grita, esperneia, que nem criança. Aí infantiliza, né? Volta a ser criança. E quando a criança, ela é criança, pequena, a cabeça é pequena, as coisas acontecem muito na emoção ali, na reação, então vou fazer isso, então vou fazer aquilo. Cuidado com o que você está reagindo. E isso tudo faz parte da comunicação. Faz parte da autoconfiança. Faz parte do que você confia em si mesmo para depois passar para os outros. Eu nem ia falar tudo isso, sabia? Eu ia só abrir a live aqui e contar uma historiazinha minha de criança que eu cheguei a nem contar. Olha que louco, eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Eu falei, eu vou abrir, mas eu vou contar uma historinha que tem a ver com autoestima lá atrás, que aconteceu comigo. Só que eu não falei. Eu vou falar amanhã, certo? Na próxima live amanhã. Então semana Confia e Comunica vai até sexta-feira agora. Amanhã, ai caramba, amanhã tem o curso, mas enfim, amanhã eu vou abrir uma live rapidinha. Não vai tomar muito tempo, vai ser lá pelas 8h30, 8h32, que é o horário que eu coloco aqui. Se por acaso, minha criancinha, se eu não apareci aqui pra você, é porque eu estava estudando, eu estava cuidando da minha vida. E tudo bem. Você não tem a obrigação de aceitar isso ou não. Então, tudo bem, tá tudo certo, tá? Não tô brigando com ninguém. Só tô querendo dizer o seguinte, você tem autoridade sobre a sua vida. Você tem como você escolher as coisas. Você pode falar sim para as coisas suas e deixar um pouco para os outros. Depois voltar e falar sim para os outros e deixar você um pouco de lado. Entendeu? Essa troca de sim e não. Você consegue fazer isso, tá? São bases escolhas. É tudo uma questão de escolha. Tá, então amanhã eu vou falar um pouco mais sobre... amanhã vai ser mais rápido, tá? Hoje foi um pouco mais extenso, mas amanhã vai ser um pouquinho mais rápido. Eu vou deixar salvo para quem quiser ver. E para quem chegou aí do meio para cá, ou até agora no final, assista, tá? Eu não tô dizendo assim que eu não sou dono da verdade, tá? Tudo que eu falei aqui são coisas que eu passei, mas é interessante você entender como que funcionam as coisas na sua cabeça, para você conseguir falar e se comunicar. Confia e Comunica, um projeto que eu estou lançando e vai, essa semana toda eu vou falar sobre isso e depois eu vou fazer também no final do mês, não vai ser agora, vai ser no final do mês, vai ter presencial. E algumas vezes aí você pode até esbarrar num anúncio meu aí patrocinado no Instagram, mas isso aí é outra história. Beleza? Obrigado pela atenção. Confiança é o primeiro passo, tá bom? Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso também. E sobre coisas que me perguntaram no Instagram, que hoje eu recebi umas perguntinhas legais. Beleza? É nóis, tamo junto. Obrigado. Confia e Comunica.